Olha, ordem e decência no culto, esse é um tema que sempre gera muita conversa, né? Hoje a gente vai mergulhar fundo num argumento bíblico que tenta guiar um pouco essa expressão espiritual durante as nossas reuniões. Então, vamos começar com uma pergunta fundamental. Como a Bíblia descreve o culto ideal? É a partir daqui que a nossa análise de hoje começa. E o que a gente vai ver é um contraste bem forte entre o que as Escrituras dizem e algumas práticas que vemos por aí hoje em dia. A fonte que a gente está analisando hoje aponta para uma coisa bem específica, uma certa confusão, uma algazarra mesmo, que se percebe em alguns cultos, principalmente em movimentos pentecostais e neopentecostais. É esse o problema que o texto quer resolver, sabe? E a solução, segundo ele, está na Bíblia. Vamos mergulhar nisso. Ok, então o nosso roteiro de hoje é este. A gente vai falar sobre essa confusão versus o culto, a orientação que vem lá de Coríntios, as regras para manter a ordem, o porquê de Deus ser um Deus de paz, o perigo do erro e, por fim, como o discernimento e a palavra andam juntos. Primeiro ponto, então, confusão ou culto. A gente parte de um contraste bem claro. De um lado, um culto com ordem. Do outro, cultos que são descritos como, bem, caóticos. E aí vem a pergunta que não quer calar. Será que toda e qualquer expressão de fervor espiritual está alinhada com o que a Bíblia ensina? Para buscar uma resposta, a gente vai fazer uma viagem no tempo. Nosso destino? A Igreja de Corinto. Lá, o apóstolo Paulo precisou deixar instruções bem claras para uma comunidade que, olha só, estava lidando com um problema bem parecido: a desordem nos cultos. E a primeira coisa que Paulo estabelece é uma espécie de regra de ouro. Ele diz: "Que fareis, pois, irmãos? Faça-se tudo para edificação." Ou seja, o objetivo final de tudo que acontece numa reunião da igreja tem que ser um só: edificar, construir, fortalecer a comunidade na fé. E o mais interessante é que Paulo não fica só no princípio geral, não. Ele é super prático. Ele vai direto ao ponto, dando regras bem específicas de como os dons espirituais devem ser usados para que essa ordem aconteça. Vamos ver o caso do dom de línguas. As regras são bem diretas, olha só. Podem falar 2, no máximo 3. E não ao mesmo tempo, é um de cada vez. Tem que ter um intérprete e se não tiver ninguém para interpretar, a orientação é clara. A pessoa fica em silêncio na igreja. Tudo para garantir clareza e evitar o caos, entende? E com a profecia, a lógica é a mesma: ordem e responsabilidade. 2 ou 3 profetas falam. Os outros que estão ali precisam julgar, avaliar o que foi dito. Se alguém recebe uma revelação enquanto outro está falando, o primeiro se cala. E o ponto crucial: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Isso significa que não existe essa de perder o controle. O verdadeiro profeta se domina. E para ninguém achar que isso era só uma opinião do Paulo, uma preferência pessoal, ele manda real. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que o que estou escrevendo são mandamentos do Senhor. Ou seja, a autoridade aqui é divina, não é humana. Tá, mas por que essa insistência toda na ordem? Qual é o grande motivo por trás disso? A resposta, gente, nos leva para algo muito mais profundo. Ela revela um traço fundamental do próprio caráter de Deus, segundo a Bíblia. E o ponto é este: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Simples assim. A ideia é que o nosso culto, a forma como a gente se reúne, deve refletir quem Deus é. E a Bíblia apresenta um Deus de paz, de organização, não de caos. Beleza, mas e se esses princípios forem ignorados? Bom, segundo a análise, as consequências podem ser sérias. O texto chega a fazer uma comparação bem forte entre certas práticas atuais e rituais pagãos. A fonte adverte, por exemplo, contra o que chama de gritaria excessiva e as tais entrevistas com o diabo, práticas que, segundo o argumento, não têm nenhuma base bíblica. São vistas como um desvio total do modelo de decência e autocontrole que a gente acabou de ver. E para deixar essa diferença bem visual, o texto nos leva lá para 1 Reis 18, na famosa cena dos profetas de Baal, no Monte Carmelo. De um lado a gente vê o quê? Gritaria, clamor, automutilação, um caos total. Do outro, a adoração bíblica, com ordem, decência, autocontrole. É um contraste gritante, né? O alerta fica ainda mais sério quando se introduz o conceito do espírito do erro. A ideia, tirada lá de 2 Tessalonicenses, é que quando as pessoas se recusam a amar a verdade, elas podem acabar acreditando em mentiras, levadas por um espírito de confusão. É um aviso bem pesado. Então, diante de tudo isso, o que fazer? A conclusão do material que estamos analisando é um chamado bem direto, quase um apelo.
É preciso voltar para a palavra de Deus como o nosso guia final. A Bíblia é apresentada aqui como a bússola do crente. A ideia é simples. Não importa o quão forte seja uma experiência ou uma emoção, ela precisa ser medida, avaliada pela régua das Escrituras. A bússola sempre aponta para a palavra. Então, resumindo os pontos principais. Dons espirituais são reais, mas precisam de ordem. O objetivo das reuniões é sempre edificar uns aos outros. O caráter de Deus é de paz, não de bagunça. Os crentes devem usar a Bíblia para discernir tudo. E práticas como gritaria descontrolada e entrevistas com demônios são criticadas por não serem bíblicas. Basicamente é isso. E Paulo encerra todo esse raciocínio no capítulo 14 com uma frase que é a cereja do bolo, o resumo de tudo. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Não poderia ser mais claro, né? É um comando direto. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Uma pergunta que atravessa quase 2000 anos e chega até nós hoje. Como é que esse ensinamento de Paulo sobre ordem e decência nos desafia? Como ele se aplica nas nossas igrejas, com toda a diversidade de práticas que a gente vê por aí?